Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Roberto Monteiro a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 107ª sessão ordinária, em 13 de outubro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Marcelo Piuí, Leonel Brizola Neto, Fausto Alves, Paulo Messina, Lucinha, Ivanir de Melo, Sebastião Ferraz, Alfredo Sirquis, Patrícia Murim, João Cabral, Alexandre Cerruti, Dr. Gilberto, Elton Babu, Stepan Nersessian, Eliomar Coelho, Carlos Caiado, Jorge Felipe. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 16h15. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador escrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais companheiros, a todos os funcionários, boa tarde. Gostaria imensamente de colocar aqui algumas palavras, senhor presidente, porque fui procurado por uma comissão de funcionários desta casa, de forma ordeira, de forma democrática, até assistir uma reunião há 3 semanas, mais ou menos, que estavam aqui na escadaria da casa, falando exatamente da situação que eles vivem, dentro da incerteza de algumas situações que vêm surgindo em função da PEC. E eles pediram que eu fizesse a leitura de uma carta aos integrantes da mesa e aos demais companheiros. Então, eu faço essa leitura e gostaria imensamente que os nobres companheiros prestassem atenção. A mesa diretora e aos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Desde o início do semestre, nós, servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, temos vivido dias de grande intranquilidade com a discussão da PEC 336 de 2008 no Congresso Nacional, que deu origem à emenda constitucional número 58, recentemente promulgada. No caso do município do Rio de Janeiro, sabemos que a redução dos repasses orçamentários do Tesouro Municipal para 4% da receita tributária e transferências constitucionais traz a necessidade de ajustes orçamentários na casa, particularmente na folha de pagamento, de acordo com o que determina o parágrafo 1º do artigo 29 da Constituição Federal, que diz: a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com os subsídios de seus vereadores. Diante da publicação da ata da 11ª reunião ordinária da mesa diretora, a intranquilidade se fez aumentar com o anúncio de cortes de benefícios e estímulos à aposentadoria, citando que decisões serão aplicadas já a partir de outubro próximo. Entendemos que os cortes dos auxílios de alimentação, transporte e saúde são medidas inócuas para a solução da questão, uma vez que estes adicionais não entram no cômputo da folha de pagamento. Muito nos tem constrangido a colocação de que um dos grandes problemas da casa são os servidores que, tendo tempo para se aposentar, preferem continuar na ativa. Ora, não faz muito tempo que o município e a Constituição estabeleceram gratificações de abono permanência para que servidores não se aposentassem, pois há muito não são realizados concursos e existe carência de pessoal na administração pública. Entendemos que a Câmara é um espaço democrático, mantido pela população do Rio de Janeiro, e que informações sobre o funcionamento da Casa, como o estudo realizado pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, a Copotec, devem ser divulgados, atendendo ao preceito da transparência, a que todo órgão público está sujeito. O conhecimento destas e outras informações
é fundamental para que todos possamos contribuir no debate para a adequação da realidade orçamentária da Câmara às exigências da emenda 58. Diante deste quadro, esperamos da mesa diretora a reafirmação de seu caráter democrático e propomos que, antes de qualquer medida que afeta a nossa vida funcional, abra o diálogo com uma comissão de servidores eleita pela categoria e que, em segundo momento, seja composta uma comissão paritária, formada por esses servidores e membros indicados pela mesa, para promover com transparência e respeito as modificações que se revelarem necessárias. Movimento pela unidade dos servidores da Câmara Municipal e a Sercam. Então, senhor presidente, gostaria, e eu tenho certeza... Tenho certeza, como já externei aos funcionários desta casa, que o senhor e todos os integrantes da mesa, e também todos os representantes do povo eleitos, para estarmos aqui representando o povo, estaremos sensíveis e eu tenho certeza absoluta que caberá ao senhor uma explicação a todos eles. Muito obrigado. Nobre vereador Tio Carlos, hoje a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está tendo na presidência uma reunião muito importante para o destino da cidade. Estamos discutindo as emendas apresentadas pelos senhores vereadores no projeto do Porto, encaminhado a esta casa pelo Poder Executivo. Independente dessa reunião, eu fiz questão absoluta de presidir a abertura dos trabalhos de hoje, porquanto eu tenho pecado na comunicação, tenho perdido a batalha da comunicação. E acho que tenho que resgatar essa comunicação. Terça-feira, eu convoquei a nossa responsável pela comunicação social ao meu gabinete, ela está aqui presente, e disse para ela, organize uma entrevista comigo a respeito da questão referente à emenda constitucional que foi aprovada, as implicações dela decorrente e o que poderá ocorrer, principalmente em relação à questão dos nossos funcionários. Infelizmente, chegou um vereador, o segundo, o terceiro, o quarto, e vários de vocês estiveram comigo naquele dia, não conseguimos fazer a entrevista para publicar no Diário da Câmara. Por isso, hoje eu resolvi estar aqui para falar sobre este assunto. Eu trouxe algumas anotações por escrito, porque eu penso que sobre esse tema não devo falar mais do que devo, nem menos do que posso. Quando, na gestão anterior, na Câmara dos Deputados, foi apresentada a PEC, na época parece que era número 20, eu não integrava a mesa diretora dos trabalhos, mas fui designado por ela, junto com os vereadores S. Ferraz, André Gouveia Vieira, para irmos à Câmara dos Deputados. E verificamos que a proposta que tinha sido aprovada, já aprovada na Câmara dos Deputados, impunha uma redução de 60% no nosso orçamento. No nosso e de todas as demais câmaras municipais. Uma catástrofe que inviabilizaria, certamente, o funcionamento de todos os parlamentos. Conseguimos, naquela ocasião, junto ao Senado, que aquela PEC que teria que ser votada no Senado fosse desmembrada em duas. Eu estou fazendo um breve relato para chegar à situação de hoje. Fosse desmembrada em duas e adiada a sua votação para o ano seguinte, esse ano. E esse ano, já na condição de presidente da Câmara Municipal, acompanhado de vários vereadores, cito vereador Jorge Pereira, vereador Carlos Caiado, vereadora Aspásia Camargo, Stepan Ercecian, dentre outros, e passamos a visitar gabinete por gabinete, fomos à casa do presidente do Senado,
José Sarney, expor a dificuldade e a irresponsabilidade, a leviandade da Câmara Federal em aprovar uma proposta nas condições que aprovou, sem discutir nada com ninguém, numa atitude que não honra e não dignifica o Parlamento Federal. O senador Sarney assegurou-nos que nós teríamos oportunidade, que ele não colocaria o projeto na pauta sem antes conversarmos com todas as lideranças políticas. E fomos a todas. Resumindo, conseguimos com que a proposta de redução de 60% ficasse em 20%. Foi o máximo que nós conseguimos. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória. O quadro seria catastrófico se fosse aprovado como chegou da Câmara dos Deputados. Mas 20%, sobre um orçamento de 320 mil, é muito dinheiro. 20%, quando nós temos uma legislação que estabelece o teto máximo para pagamento de funcionários, um limitador, representa um quadro muito complicado. Muito complicado. Mas nós tínhamos tempo hábil para começarmos um trabalho de longo prazo. E assim fizemos. Sem espalhafato, sem procurar a notícia fácil, com bastante responsabilidade, começamos a abrir canal de diálogo com todos os vereadores e com vários funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pedindo que nos ajudasse neste momento tão difícil para o nosso parlamento. Vários vereadores defenderam que contratássemos uma assessoria para nos orientar e apontar um caminho. Assim o fizemos. Já chegou esse trabalho. Mas penso de que ele não é o bastante suficiente para construirmos a solução que nós almejamos. Concomitante, começamos a reduzir muitas despesas nesta casa. Tem sido, às vezes, objeto de reclamação de vereadores, que ponderam, fazendo um comparativo entre a atual administração e a anterior. Mas no ano passado nós tínhamos mais estagiários. No ano passado nós tínhamos serviço terceirizado que atendia a minha comissão, a outra comissão, a tudo outro, e só pondero. O ano passado nós não tínhamos a emenda constitucional que reduz a despesa da Câmara Municipal em 20%. Devolvemos inúmeros servidores requisitados para esta Câmara com ônus para a Câmara Municipal. Devolvemos ao Tribunal de Justiça, devolvemos ao governo estadual e temos praticado inúmeros atos que posso lhe assegurar. Nesses 8 meses, 9 meses, já economizamos acima de 5 milhões de reais em apenas alguns itens. Se Vossa Excelência me indagar, é possível ainda gerarmos mais economia? Asseguro-lhe, e o faremos. Inúmeras outras áreas da Câmara Municipal estão sendo objeto de estudo para adotarmos as medidas a partir do momento que julgamos conveniente. O que nos entristece, e é preciso que diga, que na relação da mesa diretora com o conjunto dos senhores vereadores, podem nos acusar de tudo. Agora, dizer que aquelas portas estão fechadas para os servidores, não é verdade. Dizer que o presidente não pode ser interceptado no corredor, ou o vice-presidente, ou qualquer um integrante da mesa diretora, de que não dá ouvido, não é verdade. Ao contrário, temos feito questão de ouvir a sugestão de cada um, a contribuição de cada um. Recentemente, já recebi
já fiz reunião com 3 grupos de funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E assegurei a cada um deles, não em nome pessoal, mas em nome do colegiado e em nome de todos os vereadores. Quem trabalha nesta casa não sofrerá nenhum prejuízo de ordem econômica e financeira. Não sofrerá. Está aqui o vereador Stepan Ercecian. E repito, quem trabalha nesta casa não sofrerá nenhum tipo de penalidade ou qualquer tipo de sanção, porque não é justo punir a quem trabalha. Quem trabalha não pode ser punido. Se você discordar, se achar que eu não estou ressaltando, estou fazendo observação. Digo para vocês, olhando nos olhos, hoje nós já temos caminho para a solução de 50% dos nossos problemas. Os outros 50%, nós estamos ainda pavimentando essa estrada. Acho até que nós vamos conseguir chegar onde nós queremos. Sabe por quê? A prefeitura, o governo municipal, tem conseguido aumentar a arrecadação. Nós temos esperança de chegar... Eu conversava agora com o vereador Eider Dantas. Você me dizia em torno de quantos por cento? Quanto você falou? Pode ir. 10%. A informação que eu tenho, que pode chegar um pouco mais. Se chegar ao final do ano e isso for realidade, teremos resolvido mais 25% dos nossos problemas. Os outros 25%, graças a um servidor requisitado para esta Câmara, que trabalhava no Tribunal de Contas do município, e infeliz momento, feliz iniciativa do secretário desta casa, vereador Jairinho, que o trouxe para trabalhar conosco, nos apontou um outro caminho, onde os legislativos de outras cidades em nosso estado, com amparo no parecer do Tribunal de Contas do Estado, têm agregado à sua receita valores que não estão na nossa. E, a partir daí, eu não posso falar muito sobre o assunto. O momento não é adequado e politicamente não é conveniente, até que consigamos consolidar a conquista desse incremento na nossa receita. O parecer da Procuradoria da Câmara ser-me-á entregue amanhã. Espero estar com o presidente do Tribunal de Contas do município para fazer entrega pessoalmente e ter uma conversa a respeito dessa questão. Se encontrarmos este caminho, e se for viável esse caminho, digo a vocês, nenhuma preocupação nos alcançará no próximo ano. Se, por outra, tivermos, e esse caminho não for um caminho que poderemos chegar a um bom porto, nós já estamos trabalhando, e aqui tem pessoas que participaram da reunião comigo. Seu nome? Aquela, não, da sua frente. Hã? Mirelle esteve. Quem mais esteve comigo na semana passada? Quem, por favor? Não está? Nós vamos trabalhar juntos. Não faltará diálogo, não faltará a busca comum, senso comum, de encontrarmos solução para os problemas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esta preocupação, que eu sei o que representa para vocês, eu tenho a triste realidade
de uma parcela substancial dos servidores desta casa, alguns com mais de 70%, vereador Stepan, mais de 70%, 80% do seu salário e benefícios comprometidos. Quando vi, chegou às minhas mãos, eu fiquei estarrecido. Mas é a realidade. E eu imagino a angústia dessas pessoas, é natural. Por isso eu quero pedir desculpa a vocês por ter perdido a batalha da comunicação. Mas eu quero resgatá-la. Porque essa é a trajetória, é a história das pessoas que integram essa mesa diretora e dos vereadores que têm assento nessas bancadas. Não fugir à discussão. Se medidas duras tiverem que ser adotadas, serão adotadas, mas fruto do entendimento que construiremos juntos. Esse caminho é um caminho comum. E vocês vão participar também da solução para ele. Só peço, não me peçam por quem não merece, porque não vamos sacrificar os que merecem para beneficiar os que não merecem. Não acho isso justo. Não acho isso justo. Se tiver que ter alguma solução que penalize alguns, nós não penalizaremos a todos pela ação intempestiva de outros. Esse é o meu pensamento. É o pensamento do vereador Stepan Necessian, é o pensamento do vereador Carlos Caiado, é o pensamento do vereador Jairinho, é o pensamento da vereadora Patrícia Amorim, é o pensamento do Dr. Carlos Eduardo, que integra a mesa, da vereadora Nereide Peregal, é o pensamento de cada um desses vereadores. Eu duvido que vocês encontrem em qualquer um deles uma posição diferente dessa que a mesa está adotando. Porque é uma decisão consciente, é uma decisão equilibrada e é uma decisão justa, acima de tudo, justa. E o que nós pregamos, nós lutamos, nós queremos é a justiça dentro desta casa e em qualquer parte desse país. Então, peço a vocês, não deem ouvido notícia de jornal. Vocês têm caminho para ser esclarecidos de qualquer dúvida. Sei que, às vezes, uma palavra colocada, uma pontuação estabelecida, gera interpretações diversas do que se quer colocar. Fiz questão de vir aqui hoje para dizer essas palavras para vocês, para tranquilizá-los. Para tranquilizá-los. Fui interpelado ontem, Stepan, em Padre Miguel, por um servidor desta casa. Me apresentou o seu contra-cheque e falou assim: presidente, se eu perder meus benefícios, olha aqui, e me mostrou foto de neto, de filho, como é que eu vou manter essas pessoas? Eu disse para ele: quem é que vai te gerar este problema? Ninguém vai te gerar este problema. Se tivermos que tomar medidas que alcancem benefício de um lado, nós vamos encontrar caminho para repor de outro. Nós vamos encontrar caminho para repor de outro. Reitero, em nome de todos os vereadores desta Câmara Municipal, fiquem tranquilos, trabalhem em paz, durmam, não fiquem sem dormir pelas notícias que estão vazando, porque nós vamos encontrar solução para tudo isso, se Deus quiser. Tá certo? Muito obrigado. Próximo inscrito, novo vereador Raimundo. Eu pedi ao Stepan, se é possível assumir a presidência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trabalhadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
presentes aqui embaixo no plenário e nas galerias. Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria, na verdade, dizer também alguma coisa do assunto em pauta e dizer que eu estava tentando ler ali nos cartazes ou nessas folhas plastificadas no peito dos servidores, eu consegui ler duas palavras: transparência e respeito. Tem mais uma outra coisa? Democracia. Transparência, respeito e democracia. E eu quero dizer que são três palavras importantíssimas e que na fala do presidente desta casa, vereador Jorge Felipe, eu pude perceber, não só na fala de hoje, mas quando aqui na semana passada eu me referi a este tema dos servidores da Câmara dos Vereadores, perceber que essa é a busca também da mesa diretora. E quando a mesa diretora convoca os servidores para que juntos, a mesa diretora e os servidores, a comissão de servidores, discutam uma proposta, esse pedido de respeito, transparência e democracia, isto é, quando estão sendo chamados os servidores para esta mesa de negociação e de discussão, essas três palavras estão sendo colocadas em prática, no meu entendimento. E, para que isto, de fato, venha ser alicerçado ou comprometidamente colocado, os servidores também precisam de ter os dados. Precisam também os servidores para ajudarem na proposta, e eu quero crer que isso a mesa está subsidiando e deverá subsidiar, os dados do estudo que está sendo feito dessa casa, para que assim, verdadeiramente, os dois lados possam contribuir. E que, na verdade, não é o que queremos, que existam dois lados. Na fala do presidente Jorge Felipe, o meu entendimento, e quero ser corrigido se equivocado estiver, é que o desejo é que não hajam dois lados, que hajam pessoas de um mesmo lado, que querem o bem desta casa. E esta casa não funciona só com vereadores. Esta casa funciona com vereadores e com servidores. Essa casa funciona com todos. Então, acho que essa é uma discussão que a gente está tendo. Eu dizia aos servidores outro dia, o vereador Jorge Felipe dizia: durmam, fiquem tranquilos. Eu dizia aos servidores outro dia, alguns servidores com quem conversava, que nós precisamos de estabelecer uma relação da negociação. Eu estou acostumado a negociações abertas. Em Belo Horizonte, quando eu trabalhava no sindicato dos bancários, ali era a cidade inteira. Então, se para mobilizar aquele sindicato era uma loucura. Hoje, para mobilizar o sindicato dos professores, e aqui fazendo um parênteses, parabéns aos professores, hoje dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, dia do professor, para mobilizar professorado é uma coisa complicada, porque estão espalhados pela cidade inteira. Outro dia, o Cabral mandou jogar bomba nos professores lá na Praça da Assembleia. Mas junto aos servidores é diferente, porque se são um grupo que não é que sejam coesos nas ideias, mas coesos no espaço. Não tem uma dispersão pela cidade inteira. Vocês estão aqui na casa e aqui porque vocês prestam serviço. Então, por esse detalhe, acho que tem uma luta que tem possibilidade muito grande de ser ganha. E a outra possibilidade é que a mesa diretora, que teve essa fala do Jorge Felipe agora, do presidente dessa casa, e que é uma fala que nós temos que respeitar e que temos que acolher como verdadeira, e nós acreditamos nisso, mas tem outros tantos vereadores que estão comprometidos também em discutir isso, em discutir este tema que é importante para a sobrevivência e para a dignidade e para a vida dos trabalhadores dessa casa. Então eu, de certa forma, continuo dizendo, eu estou tranquilo, porque a negociação está se dando, porque a mesa diretora está aberta, porque outros vereadores estão acordes com essa discussão, estão abertos a essa discussão, estão cerrando fileiras nessa discussão, e porque a categoria, os servidores dessa casa, estão próximos, estão num espaço pequeno, e esse espaço pequeno propicia uma negociação que seja favorável e que venha beneficiar a todos. Essa é uma primeira fala que eu, na verdade, nem estava preparado para fazê-la, mas eu queria, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria dizer essas palavras à mesa diretora, aqui na pessoa do vereador Stepan Essercian, e aos servidores desta casa que
que nos servem, e nos servem muito bem aqui neste plenário e em todas as dependências dessa casa, aqueles que de fato trabalham conosco. Mas eu queria, então, parabenizar a vocês pela organização, pela mobilização, e entrar num outro tema. Eu queria falar hoje sobre o professor. Queria pedir a atenção dos senhores e das senhoras, já que a nossa bancada, infelizmente, é tão esvaziada. Eu queria merecer a atenção dos senhores e das senhoras que são servidores aqui desta casa. Hoje é dia 15 de outubro, dia do mestre Álvaro, dia do professor vereador Jorge Manaia. Hoje é dia do professor. E professor é uma categoria assim, meio ímpar. Ou você é professor, ou você passou pelas mãos de um professor. Então, todos nós somos tomados por essa dinâmica pedagógica. Nós assistimos hoje, aliás, lemos hoje nos meios de comunicação, nos jornais impressos dessa cidade, que o prefeito vai dar o reajuste ao servidor municipal, portanto também ao professor, somente em dezembro. Um reajuste que deveria ter vindo em junho, vem em dezembro, já dito em 6,8%, já de certa forma deflacionado, mas vem. Queria dizer também que o professor deste município precisa discutir com a Secretaria de Educação alguns pontos que são importantes e que a Secretaria de Educação até já tem discutido. Discutir, por exemplo, a questão da dedicação exclusiva. Vejam bem, eu sou professor, mas imagino um professor que tenha 2 matrículas no município, que seja um professor chamado P2, um professor que trabalha com as primeiras séries do ensino fundamental. Esse professor, se ele tem 2 matrículas, ele trabalha 9 horas por dia, portanto 45 horas semanais. E a minha pergunta é a seguinte: qual a hora que sobra, qual o tempo que sobra para esse profissional estudar, para esse profissional se aprimorar, para esse profissional pesquisar, para esse profissional ler, para esse profissional ir ao teatro, ir ao cinema, ir ao museu, a ir a um espaço cultural, para corrigir os trabalhos dos seus alunos, para ir aos centros culturais, para ir para a praia, para ir para o lazer, tudo isso que faz parte da sua integridade como profissional para dar conta dessa tarefa importantíssima, emancipadora, revolucionária, libertadora, que é a educação. Então precisa a Secretaria Municipal de Educação discutir a questão da dedicação exclusiva dos profissionais de educação, para que o profissional seja mais bem remunerado e tenha tempo para estas outras questões que são inerentes à sua atividade profissional e inerentes à sua saúde. Queria lembrar também que um outro tema que a gente deve discutir, e aqui o parlamento é o lugar para isso, o professor Jorge Manaia, discutir, por exemplo, a questão da segurança dentro das escolas e no entorno delas. Discutir, por exemplo, também um outro tema, que é discutir a questão do número de alunos em sala de aula. Eu sou professor e assino o meu atestado de incompetência quando eu tenho que lidar com 50 adolescentes numa sala de aula, porque é impossível, é inumano, é desumano que um professor tenha que ter 45 alunos, vereador Stepan, em sala de aula e ainda assim dar conta do recado. Imagine só, vereador Stepan Essessian, se um professor falha no seu trabalho, se um professor deixa de ir ao seu trabalho, quanto estrago não é feito. Mas para isso o professor precisa verdadeiramente ter condições de trabalho, porque assim como as merendeiras não aguentam o tranco e com 2, 3 anos já estão sendo readaptadas, o professor também, trabalhando em clima de violência dentro da escola e no entorno dela, trabalhando com número excessivo de alunos em sala de aula, este professor estoura, a sua saúde não comporta uma atividade neste nível.
Então nós precisamos rediscutir esses temas aqui no Parlamento, na Secretaria Municipal de Educação e junto aos professores, junto às categorias. A exemplo do que os senhores e as senhoras estão fazendo na mobilização, os professores também têm que se mobilizar, porque em política, nós sabemos, nada cai do céu, não existe almoço grátis. A gente precisa conquistar os nossos direitos, conquistar os nossos espaços. E é nesse sentido que nós precisamos de trazer à tona essa reflexão do dia de hoje, que é dia do professor, este profissional de importância cabal, de importância fundamental, de importância estratégica para a sociedade, para o mundo, para o planeta, para o universo. É nesse sentido que eu quero hoje saudar a cada um e a cada uma das professoras e dos professores, para dizer a importância do seu trabalho e para dizer que o Parlamento do Rio de Janeiro, se comprometido estiver com a cidade, tem que estar comprometido com a educação. Comprometido com a educação não é só o vereador que participa da Comissão de Educação e Cultura. Comprometido com a educação tem que ser todos aqueles parlamentares que estão comprometidos e preocupados com os rumos da cidade. Porque a nossa cidade, que precisa entrar nos eixos, a nossa cidade, que precisa diminuir o fosso, a distância que há entre ricos e pobres, a nossa cidade, que precisa de dar condições à criança das comunidades empobrecidas, como tem condições, como tem oportunidades, as crianças que estudam no São Bento, no Santo Inácio e no Santo Agostinho, esta cidade, que precisa entrar nesse eixo, precisa ter no Parlamento, nos 51 vereadores, parceiros da educação. Embora aqui o meu sinal de terminar já esteja aceso, já esteja dado, eu quero terminar a minha fala com uma mensagem do meu mandato a todos os professores e professoras da rede municipal, da rede estadual e da rede privada de educação do Rio de Janeiro. Lembrando que a educação precisa ser de qualidade, e para ter educação de qualidade, o professor precisa ser respeitado, o professor precisa, na verdade, ser restaurada a sua dignidade e as suas condições de trabalho não precisam ser postas. Salve o dia 15 de outubro, dia do professor, dia da professora. Esta é uma data que não pode passar ao largo, precisamos comemorá-la com toda alegria. O que seria do mundo sem o professor, sem a professora? Tenho falado em todos os lugares onde frequento, desde a tribuna do parlamento, até a roda de amigos ou da família, desde a discussão pública, a aquele papo mais informal e mais íntimo, sobre o que significa a educação para a humanidade. Para isso, existem mulheres e homens que se dedicam dia e noite, que empenham suas vidas ao máximo e que sustentam o sonho de ver o mundo transformado. Em seus corações e mentes, a certeza de que se há recurso que mude o mundo para melhor, que o humanize, que o coloque nos eixos, este recurso é a educação. Educação que deve ser cada vez mais política de Estado, com E maiúsculo. Educação que deve ser investimento sério para redirecionar a sociedade e para diminuir o fosso de oportunidades que há entre ricos e pobres. Educação que é direito de todos e que deve ser de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. A você, professor, professora, o meu abraço sincero. Neste nosso dia, professor, professora, devemos valorizar o nosso sonho e a nossa realização. Para continuarmos sonhando e fazendo, precisamos ser reconhecidos, precisamos ser respeitados. Não se pode tratar com descaso os professores que têm em suas mãos uma das mais importantes ferramentas de construção da cidadania, o Ministério da Educação. Quando conclama a sociedade a refletir sobre a educação e a construir conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Educação, quer refletir educação a partir do povo e, com isso,
sinaliza firmemente que o professor, que a professora precisa ser valorizado, valorizada. Salve o dia 15 de outubro, salve o dia do professor, o dia da professora. Com a palavra, nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Stepan Nersessian, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os senhores funcionários que aqui estão presentes, obviamente não tenho por que não me manifestar também sobre o tema que foi tema de abertura aqui das nossas discussões nessa tarde de hoje. E, com muita tranquilidade, eu até vi aqui um manifesto dos servidores da casa, que vem assim, desmistificando: a Câmara Municipal do Rio de Janeiro trabalha. E o seu contexto, eu queria aqui dar aqui vamos dizer assim, um depoimento vivo de que isso é fato e é realidade, não só pelo meu histórico aqui na casa, mas vou voltar do fim para o início, vamos começar do fim para o início. Recentemente, tive a oportunidade, durante o mês de julho, um mês de recesso, de conduzir uma comissão parlamentar de inquérito que funcionou excepcionalmente num mês de recesso. E eu sou testemunha e posso dar esse depoimento. O tio Carlos também faz parte da comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI da Cidade da Música. O empenho, o denodo com que vários funcionários trabalharam nessa casa durante esse período. E isso me chamou a atenção porque logo no início, quando nós solicitamos a sessão do plenário, teve um funcionário até que me abordou e disse: vereador, durante o recesso, só vai pedir o plenário da Câmara, isso vai dar problema com os funcionários. Eu falei assim: poxa, mas não tem jeito, eu vou ter que trabalhar durante o recesso, nesse sentido, em função das demandas que tinha a comissão parlamentar de inquérito. Mas um outro funcionário disse o seguinte: vereador, os funcionários dessa casa, quando veem que o trabalho é sério, eles também dão seu quinhão e trabalham com seriedade. E eu posso dizer isso, que nós trabalhamos, teve dias que nós começamos às 9 horas da manhã e terminávamos às 10 e pouca da noite, sem parar, sem almoço, sem jantar, e com um empenho enorme de todos os funcionários que passaram naqueles dias da sessão pela casa, no sentido de dar o seu quinhão e a sua contribuição, sem um acréscimo de centavo a mais no seu salário, para que aquilo ali ocorresse. Eu acho que, eu não vou dizer que isso seja esse, vamos dizer assim, aquele mérito. Parece até que o óbvio é um grande mérito, né? Na verdade, é a nossa obrigação, não só como parlamentar, como também como funcionário, mas o que mais me chamou a atenção foi justamente a dedicação que foi imposta no trabalho, entendendo que era um trabalho sério, que precisava necessariamente de uma atividade também do servidor com seriedade. Então, esse exemplo eu trago isso, porque justamente, por exemplo, esse manifesto que vocês fizeram aqui, desmistificando, por exemplo, para mim, efetivamente, essa desmistificação já foi contemplada, por exemplo, e eu tenho um exemplo vivo dado, que foi o caso de julho. Mas aí eu vou retornando, e aí eu retorno quando eu comecei nessa casa, em fevereiro de 2007, que posso também dar um outro testemunho vivo. Te contei com a solidariedade, porque tem um dito popular, dito até por um jogador de futebol, que quando você chega, você não senta na janelinha, né? E eu pude contar não só com a solidariedade de vereadores, como o vereador que hoje está presidindo a sessão, o vereador Stepan Nersessian, que muito contribuiu em sugestões para o meu mandato, de dicas aqui no plenário, como o vereador Rubens Andrade, que hoje é secretário, mas
Fundamentalmente, eu tive uma contribuição enorme. Claro que talvez muitos de vocês aqui eu não reconheça aqui na galeria, mas principalmente dos que cercam o meu gabinete, que eu não estou vendo aqui pela galeria, dos funcionários do meu gabinete, funcionários dessa casa. Que, posso dizer, se eu tive sucesso na minha reeleição, eu devo muito a esses funcionários que lá contribuíram para um mandato que eu pude realizar, para que eu pudesse retornar para essa casa. E aí eu dou outro exemplo aqui, ó, a Cristina, que está sentada lá naquela pontinha aqui da mesa, que foi também uma servidora que me ajudou muito, com muitas dicas durante o período de 2007, 2009, porque a gente chega aqui um pouco cru e a gente precisa mesmo de quem conhece o ambiente e o espaço que é a Câmara Municipal. Então, eu serei solidário, não só por esses motivos, até porque milito num partido desde 1994, 95, que é um partido tradicionalmente que encampa as lutas dos trabalhadores, seja a luta em que esfera ela estiver ocorrendo. Então, não poderia deixar de outra forma, deixar aqui a nossa solidariedade e o nosso espírito de, vamos dizer assim, de devoção para estarmos juntos, para que possamos encontrar uma solução que seja consensualizada, não só com os funcionários, mas também com os vereadores, e que tudo corra, ao final, fruto de um sucesso que restabeleçam, vamos dizer assim, o sono de todos vocês. Dito isso, passarei basicamente aqui agora a alguns assuntos que, aproveitando o espaço dessa tarde, que eu acho que é de suma importância fazer o registro mais de caráter do nosso mandato, caráter, né, da política mais geral. Primeiro, me solidarizar com o companheiro Raymond também, dizer que, desde já, mando um abraço especial a todos os nossos professores. Quero dizer, e aí o professor Raymond, que tem como profissão, não vou dizer que ingrata salarialmente, mas sei que é um educador de ponta, que desde já fique com os nossos parabéns e obviamente, um abraço especial para minha sogra, que também é professora e que muito contribui. E, passado isso, eu queria dar aqui alguns informes. Vereador Raymond, ele, por acaso, ele participa da nossa comissão, a comissão especial que estuda o impacto econômico do pré-sal que pode ocorrer na cidade do Rio de Janeiro. E a nossa reunião será amanhã, sexta-feira, às 14 horas, no auditório. E eu acho essa reunião, acho que ela é de suma importância. Já estão confirmada a presença de técnicos da ANP, técnicos da Petrobras, técnicos da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, e fala um pouco de arrecadação. Como a gente está falando de arrecadação, essas coisas são importantes, porque o efeito dos royalties devem ser muito bem estudados e aprofundados no nosso município, no sentido de dizer o que isso pode revelar economicamente para a cidade, que vai impactar economicamente também na nossa arrecadação, né? Então, quando a gente fala de perda de arrecadação, nós também estaremos, num outro momento, discutindo um contraponto, que é como nós vamos conseguir também trazer mais arrecadação para o município do Rio de Janeiro e como que a gente vai formular sobre essas demandas, que são demandas, em tese, são novas, mas são de profunda reflexão e debate político que vão acontecer não só na cidade, mas como no Estado, e um debate que pode parecer umbilical, mas é um tema nacional que tem reflexos diretos na cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que essa casa pode aprofundar um tema, é um tema moderno, é um tema que traz ao debate questões nacionais, questões de soberania, de desenvolvimento. Quer dizer, a palavra de desenvolvimento, ela já estava fora do nosso discurso político, pelo menos o pessoal de 20 anos na política que eu vislumbre assim, a palavra desenvolvimento não era tão, vamos dizer assim, tão rebatida como é rebatida nesse momento. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Então, conclamo a todos aqueles que querem dar e emitir a sua opinião para que estejam presentes amanhã no auditório da Câmara Municipal, para que a gente possa fazer um primeiro debate sobre a questão do pré-sal na cidade do Rio de Janeiro.
Para dar outras informações, e eu acho que aí é uma satisfação, porque há aproximadamente 15 dias nós estamos com muita dificuldade nas sessões dessa casa, e eu não tenho conseguido até mesmo chegar durante a parte do grande expediente para poder fazer meu pronunciamento, tendo em vista as várias outras articulações que a gente tem das nossas tarefas e responsabilidades também de parlamentar. Queria aqui dizer aos senhores, primeiro, a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual eu presido, que é a Comissão Parlamentar da CPI, da Cidade da Música. Ela encontra-se em termo final, né? Nós estamos agora chegando ao momento culminante, porque algumas pessoas até perguntam, e a CPI? Então, não, agora ela tinha estendido o prazo para que pudesse favorecer, para que a relatoria, no caso da vereadora Andréa Gouveia, tivesse um tempo mais adequado, até mesmo por pedido da própria relatora, no sentido de que pudesse preparar e embasar mais o relatório. Então, nós estamos chegando a um momento final, onde a relatora ainda terá alguns dias, e alguns dias a gente pode botar aí 30 ou 40 dias à frente, para poder elaborar o seu relatório final, em função de uma vasta documentação produzida durante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, onde eu acho que, efetivamente, nós vamos ter um extrato muito positivo do trabalho que foi realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, no sentido de não só apontar, vamos dizer assim, problemas, vamos dizer assim, escandalosos, mas também como poderemos apresentar algumas sugestões e vamos dizer assim, para que fiquem de lição para os próximos governos, quando eles, ou para o próprio governo, quando ele pretende fazer assim uma obra descontextualizada daquele entendimento do cidadão, e principalmente da ponta mais preocupada, que é o cidadão da Carioca. Então, esse era um informe sobre a CPI da Cidade da Música, em que pé mais ou menos ele está se encontrando, em que pé, qual mais ou menos o seu desfecho. Eu já vi a luz aqui, mas eu estou, só para concluir ainda, a questão do plano diretor da cidade, do qual faço parte da comissão e sou relator. Parece que estariam encerrando-se o prazo das emendas para amanhã, seria amanhã o último dia do prazo das emendas, salvo engano, e existe, acho que será votado hoje, onde, por ocasião, o projeto de resolução em que estende por um maior tempo a apresentação dessas emendas, tendo em vista que há um pleito não só de vários vereadores, como também houve um consenso, parece, entre os membros da comissão, no sentido de que pudesse, vamos dizer assim, adiar um pouco mais o tempo para apresentação de emendas. Isso foi dito pelo próprio assessor do vereador Eleomar Coelho também, que também estava sugerindo a questão de um prazo mais dilatado para apresentação de emendas, e eu acho que isso será votado hoje logo mais, e peço a colaboração dos senhores vereadores. Mas eu gostaria só de dizer, porque finda as audiências públicas, nós estamos lá são várias emendas apresentadas, e mais as novas do Executivo, e nós estamos chegando num momento culminante, onde, por exemplo, ao ponto que me cabe, que é a relatoria, teremos que um enorme trabalho durante esse período para podermos formular um relatório que seja também um relatório que revele a grande importância dos trabalhos implementados por essa comissão. Então, seriam esses informes, pedindo a colaboração dos senhores vereadores para esse tema. E, por fim, senhor presidente, como não poderia, e o tempo é curto, teriam outros temas para abordar, eu só queria citar 2 temas, porque tem muita demanda dessas 2 situações do meu gabinete, e eu gostaria de fazer o registro aqui em público, um registro crítico ao governo municipal, mas não me resta outra alternativa. São 2, primeiro, que é a questão dos buracos da cidade do Rio de Janeiro. Hoje o cidadão tem cada vez mais reclamado, a cidade encontra-se abandonada. Vereador Raimundo, poderia assumir a presidência, por favor? Desculpa, vereador Roberto. Citei que a bola está com você. Citei já da CPI. A questão dos buracos da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que eu devo registrar isso aqui, nós não estamos
nós não estamos debatendo politicamente essa cidade como nós deveríamos estar debatendo. Eu acho que nós arrefecemos o aspecto do debate político, isso deve ter se dado por vários motivos, quer dizer, do meu motivo politicamente aqui colocando, já fiz aqui a minha problematização no início da minha intervenção, mas eu acho que a gente deve restabelecer o debate político dessa casa, que tem essa função como primordial. E o segundo tema, eu estou pincelando os temas, gostaria de debruçar mais, eu não sei se tem outros vereadores para fazerem uso da palavra, eu não vou poder falar. E aí eu queria deixar um registro, que é a questão também que eu tenho recebido, apesar de não morar lá... O vereador, eu sugiro a Vossa Excelência que nós temos mais o vereador, a vereadora Clarissa, que está aqui, o vereador Manaia, e que Vossa Excelência depois pode pedir novamente. Eu sei, presidente, concluir. só encerrando, Tá a bom? questão dos mosquitos na região do Recreio dos Bandeirantes. Eu tenho recebido até carta, recebi agora recentemente uma carta de uma pessoa que me sensibilizou, salvo engano o nome dela, Liese. Não só isso, eu vi também uma carta no Globo também a respeito do assunto, e além de outros e-mails que eu recebi, apesar registro de não morar no Recreio dos Bandeirantes. Há uma reclamação absurda. E qual é a minha preocupação? O verão se aproxima e daqui a pouco nós estamos aí com vamos dizer assim, outro problema da questão provocada pelo mosquito da dengue. Então, eu deixaria esse registro, porque não dá para a gente estender de todos os problemas da cidade, mas gostaria de pontuar esses dois temas, que são, acho que temas, um tema de saúde pública e outro um tema de obrigação dos impostos que nós pagamos, de termos pelo menos o retorno de boas pistas, de boas estradas, de boas avenidas, para que a gente não tenha tanto. Hoje eu tirei meu carro da revisão e infelizmente deixei um bom dinheiro na revisão, fruto desses buracos que nós encontramos na cidade do Rio de Janeiro. Então, eram só esse registro. Obrigado pelos colegas por eu ter avançado aqui, a paciência por eu ter avançado um pouquinho do tempo de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Prazer sempre escutar Vossa Excelência, vereador Roberto Monteiro. Próxima oradora inscrita, a vereadora Clarissa Garotinha. Não estando presente a vereadora Clarissa Garotinha, portanto, estando ausente a vereadora Clarissa Garotinha, eu passo a palavra ao vereador professor Dr. Jorge Manaia. Vai fazer depois comunicação de liderança? Então, o professor vereador Dr. Jorge Manaia vai fazer depois o comunicado de liderança. Eu passo a palavra ao vereador Tio Carlos. Dispõe de 10 minutos para a sua fala. Senhor presidente, na verdade falaria antes, porém como os funcionários pediram que lesse a carta, achei colocando em segundo plano aqui, não a mensagem, mas sim a oportunidade de falar. Primeiro, parabenizá-lo pelo dia de hoje, a oportunidade de saudar a todos os professores e dizer que, infelizmente, os professores são sempre lembrados quando se fala em problemas, quando também se fala em soluções, todos colocam a educação como prioridade. Mas, infelizmente, pela forma em que muitos governantes cuidam dos professores, a gente vê que muitas vezes é só objeto de discurso político. E olha que falar de educação dá voto, né? Todo mundo resolve falar em época de eleição que a solução está em educar o povo. E aí as oportunidades vêm para que o político, para que o governante, para que as pessoas que têm a representatividade do povo, infelizmente, quando se tem a oportunidade de avançar com conquista para os profissionais, eles se omitem. Mas eu, inclusive, escrevi, eu não sou muito de fazer discurso lido, mas, como são dados, eu gostaria de pedir a oportunidade de ler. Hoje, dia 15 de outubro, é dia deste profissional. E essa data, muitos poucos sabem que ela surgiu em função de um decreto imperial de Dom Pedro I, que instituía
a educação básica no Brasil, exatamente naquela época, dando, inclusive, a importância do profissional de educação. E essa data também, ela se tornou hoje efetivamente comemorativa, uma comemoração nacional, em função da promulgação de um decreto presidencial do dia 14 de outubro de 1963, emitido pelo presidente João Goulart. Temos hoje, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, exatamente um total de 36.523 profissionais de educação, voltados para a educação, e o número é esse mesmo, 705.659 crianças e jovens, sendo eles divididos 297.841 alunos do primeiro segmento, do quarto e quinto ano, 256.319 alunos do segundo segmento, de 6 a 9 anos, do sexto ao 9º ano, além daqueles inscritos no Programa de Educação de Jovens e Adultos, nós temos 30.265 alunos na educação especial, 6.612 alunos também na educação especial, na pré-escola, 85.404 matriculados, e, por fim, a creche, com 29.668 crianças. Isso são números absolutamente grandiosos. São 1.063 escolas, com 138 em horário integral, 253 creches e 159 creches conveniadas, além de unidades de extensão, 13 clubes, escolas, 10 núcleos de artes e 19 polos de educação para trabalho. Senhores, esta é a maior rede de ensino público da América Latina. Os números são grandiosos, senhores. São fornecidos oficialmente, estão fornecidos e colocados aqui no site da Secretaria Municipal de Educação. Esses números retratam a responsabilidade que esses profissionais têm. No trato do respeito, por isso nós temos que tratar esses profissionais com muito mais respeito, porque afinal de contas, eles absolutamente nos dão não só os ensinamentos, mas como eles caminham e norteiam a nossa formação. Não há quem não lembre dos seus professores. Eu, por exemplo, no tempo do primário, e eu lembro da professora Arlete, da professora Thaís, são professoras que marcaram a minha vida. Por isso, só estarmos aqui dando parabéns aos professores é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. E eu posso dizer isso com muita alegria, que faço parte de um partido, Partido Democratas, que teve na administração do prefeito César Maia, e aí eu digo especificamente aos professores da rede municipal. O professor que também é professor, César Maia, deu aos profissionais da rede municipal de educação dignidade, deu com certeza o que até então nenhum outro prefeito tinha dado, deu respeito, avanços na área salarial, avanços, e eu trouxe aqui só para enumerar alguns, para que todos tenham ciência, porque quando se fala em valorizar o profissional, e nós vimos isso, e aí todas as manifestações, os profissionais de educação do Estado, e isso é dito por todos eles invejam todas as conquistas que foram dadas aos profissionais da rede municipal. Salário e educação, e eu vou enumerar algumas, e aí, senhor presidente, são muitas, e a gente só pediu para listar algumas para dizer, o salário e educação municipalizado são 200 milhões por ano. Número 2, são alguns benefícios. Está aqui, a Multirio, o núcleo curricular básico, transferir as creches de assistência social e passá-las para a Secretaria Municipal de Educação. A diretora de creche
passou a ganhar um DAS 6 e não ficar com um DAS 6. Todos os profissionais foram admitidos sempre com concursos. Foi o prefeito César Maia que convocou diversos concursos para que a gente pudesse acompanhar o avanço no número de crianças na rede escolar, a construção do Centro de Referência da Educação, a criação do Fundo Rotativo, hoje o SDP, evitando festinhas e cantinas para ter dinheiro e fazer reparo nas escolas. Acabou isso. Quem tem que ter dinheiro para melhorar escolas, com certeza, é a prefeitura. Os professores de educação física para as vilas olímpicas, a organização dos CREs, a organização da merenda, agora com pedidos diretos no computador, a ampliação do número de vagas nas escolas, reforma nas escolas, correção no plano de carreira, criando níveis com base no tempo de serviço, dar voz aos segmentos do CEC, dias de centro de estudos no calendário oficial, a reforma e construção de 2.880 salas de aula, os conselhos de vários segmentos encontrando-se diretamente com a secretaria, a ampliação da educação infantil, quintuplicando as vagas, ouvir a base e, eventualmente, mudar as diretrizes, os representantes de professores no Conselho Municipal de Educação, conselhos de professores de várias disciplinas discutindo nas CREs, inclusive a educação física, inúmeras capacitações para diretores sobre modernos métodos de gestão, o sistema de controle acadêmico, o professor do município ganhar mais do que o professor do Estado do Rio de Janeiro. E isso sempre estamos falando, porque quando as manifestações são feitas, todos eles dizem: eu quero ganhar como profissional do município, quero ser respeitado como profissional do município. A merendeira do município do Rio ganhar igual ao professor iniciante no Estado do Rio. Isso é uma constatação, senhor presidente. A organização da rede, é muito importante dizer que esses avanços foram todos eles conquistados no governo do prefeito César Maia. Nós chamamos isso, e aí vejo com muito bons olhos o trabalho da atual secretária Cláudia Costin e a percepção de que o prefeito César Maia foram tantos acertos que o prefeito Eduardo Paes, quando assumiu, manteve na sua maioria todo o quadro que lá estava. E hoje, quando a secretária Cláudia Costin está assim, trabalhando muito, eu digo para todos os professores: parabéns! Hoje, cada vez mais tenho certeza que a educação no nosso município, que começou com o nosso prefeito César Maia, está tendo uma continuidade com a secretária Cláudia Costin e com a sensibilidade que o prefeito Eduardo Paes está tendo de dar a eles o respeito e a dignidade que todo profissional de educação merece. Nós precisamos aqui, como legisladores, darmos parabéns pelo dia de hoje, mas eu lembro, dia do professor é todo dia que ele acorda cedo, prepara a sua aula, vai educar, vai dedicar a sua vida à formação, não só do profissional, não só das crianças com o estudo acadêmico, não, com o estudo da forma absolutamente mais comprometida. Muitas vezes, as nossas crianças passam mais tempo com os seus professores que com os seus pais. E essa responsabilidade, nós precisamos dizer, vamos reconhecer, vamos falar, vamos melhorar a educação, vamos então avançar, sempre valorizando o profissional. Não existe uma educação de primeiro mundo tratando o profissional da educação como um profissional de segunda classe. Pelo contrário, por isso, o parabéns eu estou dando aqui, mas eu quero quero dar parabéns ao professor e hoje vereador Raymond, que também está na frente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Vereadores. Tenho visto
a atuação desta comissão, sempre do lado do profissional, sempre do lado do professor e, principalmente, sempre do lado da educação. Então, aqui, as minhas palavras são palavras simples, mas, porém, de novo, eu tenho um reconhecimento de dizer parabéns a todo profissional de educação e os avanços nós temos que dar. Não adianta apresentar na plataforma política e depois, com a oportunidade de avançar, de resgatar e de dar ao profissional dignidade, esquecermos. Então, vamos sim dizer sim e, na prática, colocar essas melhorias efetivamente em vigor. Parabéns aí, senhor presidente, como profissional da educação. Aqui cabe não só ao senhor, como ao professor Washington e a todos os demais que dedicam a sua vida ao magistério. Muito obrigado, vereador Tio Carlos. Eu queria aproveitar e lembrar, nesse Dia do Educador, que há uma grande discussão na sociedade aqui no Rio de Janeiro a respeito das merendeiras, professores. As merendeiras foram aprovadas no concurso público do ano passado, não foram ainda absorvidas pela Secretaria Municipal de Educação e, mais grave do que isso, no último dia 11, a Conlurb fez um concurso para merendeiras, substituindo então aquelas que foram aprovadas e que não foram acolhidas. Há, na verdade, um inquérito impetrado pelo Ministério Público para que o prefeito retorne e admita, isto é, chame de posse as merendeiras concursadas em 2008 e cujo concurso público foi homologado em janeiro de 2009. As merendeiras também, que seriam da Secretaria Municipal de Educação, nosso abraço e nossa solidariedade na luta. Cumprimentar também o vereador professor Washington, pelo dia de hoje. Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, a palavra continua franqueada. Não havendo manifestação dos senhores vereadores e vereadoras, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2009, em cumprimento ao dispositivo no artigo 30, inciso 7º do Regimento Interno. Requerimento número 437/2003, do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, no artigo 119 do Regimento Interno, que seja prorrogado por 90 dias o prazo previsto no requerimento número 8, 16 de fevereiro de 2009, dos trabalhos da Comissão Especial do Programa de Saneamento da Zona Oeste, instituída pela Resolução número 1122. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 428 de 2009, da vereadora Clarissa Garotinho, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga a Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, por relevantes serviços prestados em prol da democracia brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal de quórum pelo vereador Carlos Bolsonaro, peço aos senhores vereadores que dê a sua presença, por gentileza.
Os postos de votação já estão liberados. Eu falei outra coisa, eu falei de quórum. Eu falei quórum. Depois a gente acerta. A presidência vai encerrar a votação. Deles. A presidência vai encerrar. A presidência vai encerrar a votação. Presentes, 7 senhores vereadores. Votaram sim, 5 senhores vereadores, não 1 senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que votará em votação. E nem dar continuidade aos trabalhos dessa tarde. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.